A ressaca já entrou num outro nível, hein? E a minha felicidade vocês já podem imaginar. Começa com a letra B de boletos pagos. É verdade que os 25 anos é a crise de meia-idade dos jovens? E sei disso não, hein, Thiago? Caramba, eu senti o peso, viu, Ana? Como é que a gente vai conviver com isso agora? Olha, meninos, eu também não sei. Mas vamos seguir em frente, porque não sabemos como tudo mudou. Bem-vindos à primeira temporada do Pod 3. Afinal, os 25 anos é realmente um teste dos 30 anos de idade? Oi, gente, aqui é o Titi. Aqui é o Hugo. E aqui é a Ana. E de onde estiver ouvindo agora, aumente o volume e aproveite o papo. E no episódio de hoje, não tão novo assim. E para conversar com a gente hoje, trouxemos ela, que é empreendedora, jornalista, digital influencer, vegana e extremamente pontual. Ela faz marketing, é paulista e gosta do que a gente gosta. Ela ama uma caipirinha. Pagodeira, estudiosa e viciada em estudar, ela tem um projeto social de empoderamento feminino. Ela ama girassóis e carrega consigo uma legião de giramores, se é assim que podemos dizer, né? Eu posso passar horas e horas assistindo seus stories, porque ela transborda sororidade, cumplicidade e afeto pelos seus. Hoje o papo é com ela, Gabi Silveira! Aê! Aê! Uhul! Bem-vinda, Gabi! Que isso, que apresentação. Tô assim no chão. Não, literalmente, assim, falou de todas as áreas da vida. Que isso, cara, que isso. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui nesse espaço, né, que a gente pode falar da realidade que a gente vive hoje, da idade que a gente vive, da fase que a gente vive, que é um divisor de águas aí, muitas vezes. E é isso, né? O Thiago me descreveu lindamente. Eu sou Gabi Silveira, eu aprendi desde pequena a importância da integridade, né? Eu falo que eu nasci num berço de valores, né? Um berço muito rico de valores. Meus pais, minha família me ensinaram muito sobre integridade, sobre quando a gente olha para o outro com humildade, com respeito, com atenção, com escutativa, a gente consegue alcançar lugares inimagináveis, tanto na mente das pessoas, quanto no coração, quanto lugares que a gente quer alcançar profissionalmente, enfim, onde a gente quer chegar. Então, eu falo muito, né, que o Thiago falou várias coisas que eu faço, eu sou muito empreendedora e também sou muito na questão da responsabilidade social, porque eu acho que a gente precisa deixar legados nessa vida, né? É verdade. Legados nos lugares, nas pessoas, enfim. Essa sou eu. Ai, que ótimo. Maravilhosa! Gabi, a gente te descreveu de uma forma que você nos ajudou muito. Então a gente te seguiu, a gente soube que você é um girassol e tem vários girassóis aí que te acompanham. E a gente não podia deixar de dizer, não é Ana, não é Titi, que o Pod 3 ele é a sua cara. É verdade. Então é dessa forma que a gente inicia o nosso papo hoje. Então assim, sinta-se acolhida, ajeita aí, a gente vai bater um papo agora super legal, tá ok? Ótimo, super animada. Bora. Gabi, que bom que você aceitou o nosso convite, né? Porque nós sabemos que quem tem história tem tudo. E é muito bom compartilhar esse momento com você. E aí agora a gente quer saber um pouco sobre você, sobre a sua história, né? Conta um pouco aí para os nossos ouvintes. Ótimo, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa, né, como eu disse aqui, nasci num berço rico de valores e meus pais me ensinaram muito sobre a força que a gente carrega dentro da gente, né? E o quanto que a gente pode deixar da gente nos lugares. Então, os meus pais sempre falaram assim, olha, Bi, você tá aqui você tem tudo, mas a gente sente que um dia você vai precisar ir. E se esse dia chegar, né, a gente vai te apoiar no que pudermos. E aí, aos 12 anos, eu já tinha uma veia empreendedora muito forte dentro de mim. Aos 12 anos, assim, claro, né, dependia dos meus pais para tudo, principalmente para comprar as balinhas, os docinhos que eu queria, e aquilo me incomodava. Eu não sabia explicar o porquê me incomodava, mas me incomodava ter que falar para meus pais tudo que eu queria comprar. Uhum. E aí, aos 12 anos, a minha avó me dava uma mesadinha, assim, me dava R$1, né, aquela nota de R$1, aquela nota de 10 de plástico, né? Lembramos. Só quem viveu sabe, né? Ela me dava, assim, e ela falava assim, Bi, guarde isso no seu cofrinho, porque um dia você vai precisar, não gaste todo o dinheiro. Então, eu gastava, assim, metade e a outra metade eu ia guardando. E aí, aos 12 anos, eu lembro que eu atingi R$200, assim. Claro, com o dinheiro que a minha avó me dava, só que para mim aquilo era muito dinheiro. Porque eu escolhi guardar, né? Eu fiz essa escolha e consegui ir guardando aquele dinheiro. Ok. E
aí eu falei, gente, eu pensando, né, na minha cabeça de 12 anos, que bom não precisar depender dos meus pais. E aí a minha mãe costurava, ela fazia toalhinhas e costurava. Aí eu pedi para ela me ensinar. Nunca fui habilidosa para trabalhos manuais, artesanais, nunca foi assim a minha cara. Só que eu achei aquilo uma oportunidade para eu começar a vender, né? Aí eu comecei, a minha mãe me ensinou a costurar, escrevi o nome das pessoas, fazia uns desenhos, e aí comecei a vender na escola, para famílias, né? Para minha família, para os professores. Aham. E aí eu falo, né, que eu comecei a empreender com 12 anos, que eu comecei a ganhar meu dinheirinho ali, por mais que fosse pouco, né, mas era meu. E aí eu comecei a vender as Sim. toalhinhas. E a partir de então só foi desprendendo, né? Meu pai falava assim, que ele cortava as minhas unhas, aí eu falava para ele, né, chamando ele de Papito, Papito, não quero mais cortar a unha. Minha mãe fazia minha comida, mãe, não quero mais que você faça minha comida. E desde pequena eu fui ficando sozinha em casa por muito tempo, porque eu chegava da escola de tarde, meus pais precisavam trabalhar. Então eu ficava muito tempo sozinha em casa, eu precisava me virar. Então eu tenho fotos, né, de assim, 10 anos de idade fazendo um miojinho lá na panela e tal. Enfim, Independente desde nova, né? Muito, exato. Titi. Tinha algo na veia ali, né? Aham. E aí, assim, eu fui crescendo, me desprendendo. Eu ia de peru escolar, né, pra escola, e eu falei, mãe, não quero mais de perua. Eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou de qualquer coisa, menos de perua. E aí, quando chegou aos 16 anos, eu falei pra minha mãe assim, olha, eu não vou estudar em São Paulo, quero estudar em outro estado, em Minas. Falei para ela em Minas, porque os meus avós maternos são mineiros. Então, eu tenho uma veia mineira muito grande dentro de mim, apesar de ter vivido a vida toda em São Paulo, né? E aí, amo esse sotaque de vocês, essa cultura, essa culinária, tudo. Esse jeitinho mineiro de ser, né? E aí eu fui pesquisando no estado de Minas Gerais, universidades, com o curso de jornalismo, que eu sempre quis ser jornalista também. Uma coisa que eu sou também é determinada. Desde nova eu sabia que eu queria ser da comunicação. E aí eu fui pesquisando, pesquisando e falei, tá, não quero morar em cidade grande sozinha, vamos ver no interior, Viçosa, UFV, Vianota, tal, tal. Foi. Aos 17 anos, 17 para 18, né, passei ali para a loucura dos meus pais. 12 horas de ônibus de São Nossa. Paulo. Meu Deus. Gente, 17 anos, determinada. É quase um acervo do arquivo confidencial do Domingão do Faustão. Entendeu? Olha, Já Exatamente. tem todo o acervo lá já, tá, Gabi? Você já pode separar aí, porque já tem todo o acervo. esse momento vem. Com certeza. Tô aguardando, tô aguardando. Vai chegar. E aí, assim, né? É muito difícil. Às vezes a gente acha que a diferença é muito difícil conviver com o diferente, né? Só que eu acho muito lindo. Eu acho a democracia, eu acho a inclusão, eu acho a diversidade muito linda. E eu sempre tive isso dentro de mim, né? Eu estudei numa escola que é uma escola pública, porém é uma escola pública tipo de aplicação, né? Escola pública da USP. Então eu fiquei lá 13 anos. E lá eles sempre preservaram a diversidade. Então a gente visitava diversos estados, a gente ia em MST, né, Movimento do Sem Terra, a gente, enfim, conhecia quilombos. Eu sempre tive imersa nesse contexto. E na minha escola, como era os alunos que estudavam lá, ou eram filhos de funcionários da USP, ou filhos de pessoas que moravam ali na região, né, no Butantã. E aí a gente convivia, assim, tinha alunos nas férias que iam para Disney, enquanto outros não conseguiam sair de casa porque não tinham dinheiro. Então eu cresci nesse cenário, né, enfim, falando sobre diversidade, o quanto eu amo. E aí eu fui para Minas, tal, com 17, 18 anos, sozinha. A primeira vez eu fui com a minha mãe. E aí a gente chegou naquela cidade, né, Viçosa, eu falei, gente, que diferente. Eu cheguei, fui comer um cachorro-quente, era R$2 o cachorro-quente. Eu falei, como assim? É R$20 em São Paulo? Cidade Meu universitária, poder né? aquisitivo agora ficou de Exato. milhões. Exatamente. Cheguei aqui, ó, só ostentando. Tô rica. Mas cidade Ai, ai. universitária é um negócio assim, é absurdo. É igual o pessoal fala que tem aquelas festas universitárias que com R$10 você bebe, e assim, e fica Isso. a noite inteira, entendeu? Se depender é o open do Sim. final de semana, não é nem da Aham. noite. Quando eu fui para Viçosa, eu lembro, a cerveja lá era muito barata. Era tipo questão de R$3, gente. Era umas coisas assim, sabe? 3, 2,50. Exatamente. Nossa, e assim, eu não sei como foi sua reação ao chegar lá, porque
de estilo de vida, a cidade é muito diferente, porque eu já passei uns períodos em São Paulo e assim, São Paulo, se você pisca, sabe aquele meme? Piscou, já tem um negócio novo? É São Paulo. São Paulo é desse jeito. E assim, às vezes não dá tempo de você respirar. Pra quem é de fora e não conhece esse ritmo de vida, é uma diferença muito grande. Então acho que pode ter sido um baque também, né? Chegar, talvez não tanto, porque a cidade universitária também não para, né? É festa todo dia, se depender. Uhum. Mas em questão A de rotina é muito variedades grande, de né? coisas assim, de cidade grande, é muito diferente. É muito diferente mesmo. A Uhum. rotina é muito grande, né? Para mim foi assim um choque cultural, sabe? De chegar em Viçosa e não ter as coisas, claro que tem São Paulo, porque paulistano só pensa em shopping, McDonald's, e aí você entende que a vida é muito mais do que isso, né? Assim, é de verdade mesmo. Paulistano valoriza muito essas coisas. E aí você Uhum. entende que a vida é muito mais do que isso. E São Paulo, apesar de ter muita coisa, não é uma cidade democrática. Para É, você chegar ao MASP, por exemplo, pessoas que moram longe precisam pegar vários metrôs, ônibus, e só para você chegar no lugar já é R$ 30, entendeu? é, Só de transporte. Então, não é uma cidade democrática. Para quem que é esse tanto de museu, de cultura, né, de gastronomia, de Que caipirinha? está Para quem que concentrado é? num meio só, né? Eu vejo é. muito isso em Exato. São Paulo, porque a vida ela conta São Paulo 24 horas, mas é num determinado campo ali, Isso. É. né? Eu vi muito isso lá. Exatamente. E aí a gente entra um pouco nesse tema, né? Porque é justamente sobre isso. Pesquisando um pouco sobre esse tema, eu encontrei uma matéria que o título era o seguinte: Madura, Bruna Marquezine chega aos 25 anos no comando de sua própria vida. E na hora eu pensei que, assim, como a gente já conversou, os 25 anos é uma idade, assim, do caramba. Muita coisa acontece, né? Tecnicamente, Uhum. nós somos jovens ainda para fazer algumas merdas por aí, mas não tão jovens assim, então tem que ir com calma. Viver isso tudo tem um custo, né? E se a gente não tomou as rédeas da nossa vida, seja na saúde, seja de modo financeiro, e entender que o nosso futuro, né, ele é baseado nas ações do nosso dia a dia, né, nas nossas ações do presente, talvez isso a gente precise entender que tá na hora de pensar nisso. E uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito legal é que você deve lembrar que não deve lealdade a nenhum banco porque você ganhou um chaveirinho quando abriu a sua conta universitária. Gente, isso é muito real. Isso é muito Muito real. real. Caramba. Porque quando eu abri minha conta financeira no banco, quando eu entrei na faculdade, já me mandaram para um Ah, banco, né? claro, é a primeira E coisa que eles fazem. aí, eu lembro que a gente ganhou algumas coisas e por muito tempo eu fiquei vinculado a esse banco. Assim, de não conseguir sair e de não ser a melhor opção, sabe? De ter taxas altas, de condições altas. E em vários momentos eu pensar, poxa, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu ainda tô fazendo isso? Bom, isso acabou entrando em algumas questões, por exemplo, que eu tive que lidar com alimentação também, né? Eu já contei em alguns episódios anteriores que eu era muito magro, mas eu queria, né, ter um corpo um pouquinho melhor, que eu me sentisse mais confortável e tudo mais. E a primeira coisa que eu decidi foi: eu preciso mudar minha alimentação e meu estilo de vida. Então hoje eu gosto mesmo de ter uma vida mais ativa, de fazer exercícios, de ter uma vida mais saudável, digamos assim. E aí, Gabi, uma coisa que eu queria muito entender, porque você é vegetariana, né? Então, assim, eu queria entender quando que isso veio na sua vida. Eu sou quase um vegetariano, tá? Eu sou um falso vegetariano, Uhum. digamos assim. Eu praticamente não como carne vermelha, mas eu sou adepto aí do frango, do peixe, mas é algo Tá. que realmente, assim, é um pouco difícil ainda de tirar a carne da minha vida. Mas eu queria muito entender como que foi esse processo pra você. Tá, perfeito. Você falando, né, foi passando várias imagens aqui na minha cabeça, porque é isso, né? A gente tem 25 anos aí, mas a gente parece que já viveu muita coisa, né? É Um quarto de verdade. vida é muita coisa, é muita coisa. É, Enquanto você estava falando da sua alimentação também, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu até postei isso nos stories hoje, mais cedo, que eu tenho um lema de vida, que eu me perdoo por tudo que eu já não fiz por mim. Então, ao longo da minha adolescência, assim, no início ali dos 20 e poucos anos, eu me alimentava muito mal.
Quando eu mudei de São Paulo para Viçosa, eu assim, sou livre, né? Posso fazer tudo. E eu comprava para minha casa, era só caipirinha, era só chocolate, era só isso que eu comia, só isso, né? Meus pais estavam longe, então a responsabilidade era minha. E aí acabou que eu fui tendo uma saúde muito debilitada, assim, tive que fazer uma série de exames, tive déficit de vitaminas, de nutrientes, e até que eu fiz o intercâmbio, morei com uma polonesa, e essa polonesa era vegetariana. E aí eu comecei a, né, nossa, deixa eu ver o que essa menina come, ela se alimentava muito bem. Enquanto eu tava ali só na pizza, na cachaçada, todos os dias. Não que isso seja ruim, tá, gente? Mas com equilíbrio, pelo amor de Deus. É verdade. Exatamente. Não estou julgando. E aí eu comecei a observar, a gente começou a conversar muito sobre aquilo, eu comecei a ler muito sobre o vegetarianismo, né? Que era algo que eu nunca tinha pensado, porque apesar de eu comer carne, enfim, eu nunca fui de comer muita carne. Então, assim, eu comecei a pensar, será que isso vai me fazer mal? Ou vai me fazer mal, não, desculpa. Será que isso vai me fazer falta? Eu pensava muito, né? Até que ela foi me ensinando várias receitas, né? Já que a gente morava juntas. E aí eu falei assim, não, a partir de hoje, foi 25 de janeiro de 2018, eu falei, eu vou parar de comer carne, vou fazer esse teste aí, vou fazer essa mudança de vida. Por quê? Eu vinha de uma alimentação muito não saudável e eu precisava me perdoar por aquilo, porque eu me culpava muito pela aparência que eu estava, pela saúde que eu estava, eu me culpava muito, muito, todos os dias eu tinha que lidar com aquela autoestima, eu tinha que lidar com aquela culpa na minha mente, né? Até que eu falei, não, a partir de hoje eu vou fazer essa mudança. Então, o vegetarianismo veio na minha vida como não só uma mudança de eu vou zelar pela vida, mas também uma mudança de eu posso me alimentar melhor, eu posso cuidar melhor de mim. Então, veio tudo isso, e para mim o vegetarianismo vai além da vida, né? Pelo outro, pelo ser vivo, pelo mundo que a gente vive, porque eu acho também que quando a gente come menos carne, a gente tem menos pastos, que são lugares onde poderiam ter casas. Então, eu penso muito, né, na vida do outro e também na minha saúde. Então, foi Olha, isso. aqui, isso assim, eu assino embaixo, porque a gente que tá nessa região talvez não consegue ter noção disso. Mas aqui o Mato Grosso do Sul, ele é uma referência, assim, de agropecuária, né? Da pecuária e Agro é tech, agro é do pop, né? agronegócio em geral. Agro é tudo. Agro é tech, agro é pop e agro é tudo. E menino, quando falam que agro é tudo, é verdade, tá? Se você vai aqui, gente, você vai andando pra dentro da cidade aqui, são fazendas e fazendas, assim, enormes. Eu acho que aqui no Mato Grosso do Sul tem mais cabeça de boi do que de gente. É real esse bilhete, tá? Sim. Então, assim, é surpreendente, é surpreendente. Ô, Ana, me diz um negócio aqui. Você já pensou algum dia em se tornar, assim, mudar a sua alimentação de uma maneira mais drástica, assim? Penso e já tentei até. É mesmo? Eu tentei. Hoje eu evito carne na segunda-feira, não é questão de religião, tá? Mas aí na segunda-feira eu evito comer carne. Eu travo mesmo uma guerra comigo mesmo em relação à minha alimentação, viu, gente? Porque eu não sou de beber, mas eu gosto de comer. E aí eu não me importo. Eu estava conversando isso com o Hugo, né, amigo? Porque, assim, gente, eu não me importo de comer. Mas, assim, e eu como de tudo, e vou comendo, o processo de ansiedade, a gente vai comendo, e aí depois vem aquela culpa, aquele momento de culpa. Mas aí, assim, a partir do momento, né, foi na pandemia mesmo que eu passei a conviver um tempo maior com meu irmão, e meu irmão, ele é atleta, então ele tem uma alimentação muito regrada, muito certinha. E aí eu passei a me alimentar melhor. Hoje, na segunda-feira, eu tento evitar, assim, uma alimentação voltada à carne, mas é muito difícil, gente. Você vai no restaurante para almoçar, gente, não tem, assim, opções variadas, né? De saladas. Você pede um almoço, você não tem opções, assim, variadas de salada. Então, assim, eu acho que eu fico pensando muito também nesse negócio. Será que vai me fazer falta? Será que eu vou sentir falta disso? Porque eu fico pensando, isso também é um projeto de vida, assim, eu falo, em algum momento eu vou ser vegetariano. Porque tem muita coisa que acaba passando na nossa mente, né? Tipo, consciência,
questão de saúde e, né, projetos de vida. Mas eu fico pensando muito nisso, né? E aí a gente vai dando uma passada ali. Eu passei pelos vários Instagrams que a Gabi tem, e ela tem um sobre consciência lá, sobre como comer bem, que é o processo que ela fala lá sobre o vegetarianismo, ela conta sobre o processo dela. E eu vou te falar que eu já peguei algumas receitinhas lá, porque também eu Maravilhoso! tive uma mudancinha drástica na minha alimentação de um ano para cá. Então, eu já peguei algumas coisinhas que são, assim, maravilhosas, gente. Então, vocês podem seguir ela lá, os vários Instagrams que ela tem. Tem muita dica legal. E aí, a É, gente se sente um pouco incentivado a iniciar esse processo, é né? Porque verdade. também é um processo dificultoso, né? De você Claro. aderir a novas alimentações. Mas eu acho super válido. Mas esse é um processo que demora também, né? E eu acho que inicia também a partir do momento do lugar que você vai comprar também, né? Eu acho que isso influencia muito o lugar que você vai comprar. Aqui em Belo Horizonte, a gente não tem muitas opções de feiras de produtos orgânicos, né? Aqui, se eu não me engano, tem uma numa região que é uma região nobre de Belo Horizonte, se eu não me engano, fica ali na região do Contorno. E assim, é muito difícil da gente estar indo lá na quinta-feira comprar esses produtos, né? Que eu acho que isso também é uma questão que influencia também. Mas eu tô assim, minha mãe, a gente está aqui tentando criar uma horta caseira. Aí já é um bom passo. Ótimo. Já é um bom. Influência da pandemia. A pandemia Exato. trouxe coisas boas também. Sim. Mas assim, a questão de mudar de alimentação, acho que a gente pode começar com passos pequenos. Você não precisa deixar de comer carne de uma vez. Você pode diminuir a quantidade de carne, aumentar a quantidade de legumes, entendeu? Em casa, por exemplo, eu não gosto muito de ficar comendo salada em casa. Pode parecer estranho, mas não gosto. Mas quando eu como fora, eu gosto de comer. Então eu tento priorizar outras coisas que não sejam a carne, até porque eu geralmente não como. Então eu sempre vou ali nos legumes, às vezes tem alguma coisa diferente feita, às vezes o pessoal tem investido um pouco mais nisso também. Se você vai em alguns restaurantes mais diferentes, assim, digamos, né? Por exemplo, ali na região, aqui em BH, na região da Savassi, você tem vários restaurantes. Casa das Caipirinhas. Pois tá vendo? A Gabi é muito do nosso time, viu, gente? Ela é do time Caipirinha. Exatamente. E assim, você vai lá, tem alguns restaurantes que priorizam isso, né? Você não precisa deixar de comer carne logo em seguida, porque eu acho que isso é um processo difícil. A gente é ensinado desde muito novo a comer carne. E tirar isso de você de uma vez, cara, é como tirar uma parte de você. Então, é um processo que é lento. E a gente tem que entender que é devagar mesmo. E eu acho que assim, né, vocês, o Thiago, o Ana e o Hugo também estavam falando sobre essas mudanças, mas não precisa ser do nada. E eu digo assim, eu sou uma pessoa que não como carne, mas por mais assim, estranho que pareça, eu não incentivo as pessoas a serem vegetarianas. Eu incentivo elas a fazerem substituições que podem ser mais saudáveis tanto para o mundo quanto para elas. Porque deixa eu puxar uma sardinha aqui para o marketing, gente, que eu amo demais. Que o marketing diz assim que depois dessa pandemia, principalmente, a gente entendeu, tem pessoas que não entenderam, mas a maioria das pessoas entenderam que o bem-estar social, quando a gente está junto, quando a gente se une, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, o bem-estar social é uma tendência da pós-pandemia, né? Surreal, assim. As pessoas estão preocupadas umas com as outras. E é pensar assim, no porquê você quer fazer isso? Não é porque o fulano tá fazendo, porque é bonito não comer carne, mas assim, qual que é a sua intenção em não comer carne? Porque senão vai perder o valor depois. Eu tô fazendo porque eu acho bonito. Não, tem que ser algo para além disso, né? Então, ter muito claro as suas razões, os seus motivos, o seu propósito, acho que facilita em qualquer mudança, assim, né? Já que a gente está na idade das mudanças, né, gente? Exatamente. E acho que tem que tentar também, né? Tem muita gente que eu acho que, nossa, mas eu não quero nem tentar. Tudo bem, eu entendo que para algumas pessoas é mais fácil. Igual, para mim é muito fácil isso, porque eu já não gosto de comer carne. Assim, não faço questão. Não é uma coisa que eu vou sentir falta. Tem gente que vai sentir muita falta. Mas eu ainda acho que tem algumas coisas na vida que a gente deve pelo menos tentar fazer. Porque é um estilo de vida, né? E é um estilo de vida que, se você for um nutricionista, e aí os nutricionistas e os nutrólogos de plantão, né?
A carne, ela não é que ela não faz bem, mas ela não faz mal, né? É um alimento que gera algumas coisas, tanto que tem alguns problemas, tipo aqueles, é, eles chamam de, acho que é gota, né? Algumas coisas assim, que são agravados com o consumo de carne vermelha, carne de porco. Então, é um pouco difícil isso, assim. Então, tá vendo? Às vezes eu deixo de comer o meu bacon, não é à toa, galera. Não me julguem. Pois é, porque o Thiago não come bacon, Gabi. Detesto. Nada, Que isso? não Eu Detesto. come gostava, bacon. gostava. Nunca gostei, você Entendi. acredita? Foi, Bisa. Nunca Que gostei. isso? Aham. Pois é, meu filho. Mas é isso, sabe? Olha, eu vou te ser bem sincero. Desde o momento que eu decidi mudar isso daí, primeira coisa foi assumir isso, né? Porque eu fiquei um pouco com medo. Exato. Mas depois que eu fiz isso, acho que eu tive mais coragem de mudar algumas outras coisas, né? Por exemplo, vai chegando a idade, a gente vai precisando, né, de fazer um exercício, né? O corpo já não aguenta ficar tão Sentindo umas parado. dores. Aham. O Hugo que eu A diga. musiquinha da Sandy bate, né? As minhas costas doem, Nossa, entende? já dói. Pois é. Pois é. O Hugo que eu diga, porque ele voltou agora para atividade física. O Hugo emagreceu muito durante os últimos anos aí. Ele tava num relacionamento Pois é. extremamente tóxico, né, amigo? Coitado. Pois é, foi tóxico em tudo. Mas agora ele tá aí, na linha detox. Entendeu? Tá na linha detox. Maravilhoso. É, Você tem que ver o pessoal. tamanho da perna desse homem. Gente, Gente, quero inclusive fotos, tá? ontem. Hã? Quero fotos, Hugo. Olha, eu vou te mandar uma foto. Foi uma coisa assim, que é essa questão da mudança de alimentação, de práticas saudáveis e muitas outras coisas, né? Ela entrou na minha vida aí na pandemia. Então eu sofri um processo de mudança muito grande. E aí é o que o Thiago falou, e é o que você falou, a gente tem que estar disposto, não tem que ser de uma hora para outra, porque a gente tem um processo e a gente tem que ter consciência desse processo, porque também senão se perde, se torna inválido. Nada, a vida não é instagramável, É né? verdade. Então acho que a gente se perde um pouco nisso, né? As pessoas têm se perdido um pouco nisso. É Então é verdade. mais sobre você, sobre quem você quer ser. Então eu acho que essas mudanças, elas são assim. E aí eu mudei totalmente meu estilo de vida, né? Então, hoje eu tenho uma alimentação um pouco mais saudável, eu pratico exercícios, descobri que eu amo praticar exercícios, descobri que eu amo conhecer muitas coisas novas, e aí é aquele negócio também. A gente não faz mais nada sozinho, né? Então eu tenho uma rede de apoio para tudo que eu faço. Então, assim, Isso. estamos eu, Thiago e Ana num projeto super legal, que é o Pod 3. Estamos eu, Thiago e Thaisa, que é uma grande amiga nossa, para fazer também o CrossFit. Então, são coisas que um vai Legal. ajudando o outro. E a gente consegue, né? E avançando. E aí avançando. Gente, e nessa pegada aí de mudança, né? A gente comenta muito, né? Porque a gente se reencontrou, Gabi, depois de muitos anos. E quando a gente se reencontrou, a gente mudou muito. A gente mudou nos nossos hobbies, as nossas conversas mudaram. E aí eu percebi o tanto que a pandemia também mudou, né? Muito a gente. E aí nessa pandemia eu adquiri alguns hobbies diferentes. Passei a viajar sozinha. Adoro ir na feira hippie sozinha, só para ver. Então, assim, esse foi um dos hobbies que eu adquiri. Porque eu acredito que a gente ficou tanto tempo dentro de casa que quando eu tenho a oportunidade, sim, de viajar, tomando todos os cuidados, eu vou viajar, né? Quando eu tenho a oportunidade de ir na feira, comer um churrasco na feira, olha aí, gente, falando de carne, ai, meu Deus. Tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso. Então, assim, gente, é se sentir confortável com os novos hobbies. Nesse período, você criou algum hobby novo? Como que está sendo esse processo? Olha, Ana, eu digo assim que a pandemia, agora é papo de velho, né? Acho que 25 anos também é mudança para a gente entender que não somos mais adolescentes. Foi um choque para entender isso. E assim, para a gente trazer reflexões mais profundas também, né? Do que a gente está construindo na vida. Eu digo muito sobre legados porque é isso. A gente já está numa fase de entender e das pessoas também entenderem quem nós somos, a gente ter mais clareza de quem nós somos também. Enfim, nessa pandemia, ela me ensinou muito sobre o poder de você se conhecer mais, de você se curtir mais, de você saber mais quem você é. Então, apesar de namorar, vai fazer 5 anos,
eu entendi que eu precisava ter momentos comigo. Eu entendi que eu precisava ter momentos que eu me conhecia, momentos que, enfim, eu ouvia alguma coisa que eu gostava, que eu fazia alguma coisa que eu gostava. Entendi que eu sou uma pessoa que gosta de dançar. Entendi isso. E aí, várias vezes na pandemia, assim, eu ficava na frente do espelho, com a minha caipirinha em mãos, tá? E aí Ai, eu que dançava mara. várias músicas TikTok, sim, dançava várias coreografias. Vai se tratar, garota. É sobre isso. Nesse Exato, momento, todo mundo fazendo a dancinha do TikTok junto em frente à câmera, né? exato. Ai, ai. Exato. E aí foi isso, assim, uma das coisas que eu aprendi é, a gente precisa se conhecer mais para saber o que a gente gosta mais. Então eu tive esse contato muito mais próximo comigo, estudei muito, investi, entendi que a pandemia, ela trouxe um momento da gente ficar ali, um momento de reflexão, entendi que o conhecimento também vai levando a gente para outros patamares, né? Então uma das coisas que eu mais gastei dinheiro nessa pandemia, assim, top 2, primeiro foi estudo, conhecimento, segundo foi com cachaça, né? Foi com caipirinha. Não nego, não minto. Foram essas meu top 2, assim, né? O primeiro é o processo de autoconhecimento e depois também algo que envolve algo que eu gosto. Entendi. E você acredita que você vai levar isso para a vida, Gabi? Porque a gente falou do período de pandemia. Porque, gente, eu acredito que agora eu vou valorizar todos os segundos que eu estiver com os meus amigos, que eu estiver sozinha também. É verdade. Ô, Ana, eu acredito sim. Inclusive, era um assunto, um papo que eu tava tendo com o Maxwell, né, que é meu namorado, que a gente fala assim, tá, somos nós juntos, mas eu também sou Gabriela individual e ele também é Maxwell individual. A gente tem nossos amigos, a gente tem a gente mesmo. Então, foi algo que a gente intensificou no período da pandemia, que é, peraí, eu quero sair com meus amigos aqui, tá? Peraí, eu quero ficar sozinha aqui, tá? No sábado à noite, tá tudo bem. É sobre isso. Então, a gente não tem que estar dentro de situações ou fazer sempre o que o outro quer que a gente faça. Isso é uma das coisas que eu aprendi na pandemia e que eu bato na tecla, né? A gente também tem que fazer as nossas vontades. E tá tudo bem, isso não é egoísmo. Fazer as nossas vontades quando a gente sentir vontade, né? Claro, desde que não prejudique o outro, né, gente? Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. E você, Hugo, criou algum hobby durante esse período, né? Esse período de amadurecimento? Eu amadureci demais de 2 anos pra cá, né? Eu falo assim, que bateu os 25 anos e eu me conheci de verdade. Foi ali que falando, olha, agora é você sozinho, é você sobre você. Então, eu descobri o que eu gostava de fazer, mais sobre a minha profissão, então eu me dediquei muito mais à minha profissão. Gente, eu fui cotar esses dias quantos cursos eu fiz na pandemia. Eu fiz 11 cursos. Então, tipo Nossa. assim, é muito sobre mim. A gente não tinha essa dimensão do quanto a gente precisava fazer por nós, né? O quão importante era isso. Meu hobby, esporte, o podcast é uma coisa que entrou na minha vida como algo inesperado e que mudou muito a minha visão de muitas coisas. Eu me tornei muito mais sociável, então isso me ajudou muito. Então tiveram muitas coisas que aconteceram, né, nesse período que me fizeram ser um Hugo nessa pós-quarentena, vamos falar assim, né? Em construção, né? A gente ainda está em construção, mas que mudou totalmente a minha perspectiva, né? É verdade. Isso hoje, eu até te pergunto, Gabriela, você acha que, assim, você estudou muito, eu também estudei muito, foi um período que a gente se dedicou muito à nossa carreira, aos nossos novos projetos. Como você avalia isso para o seu futuro? Porque hoje eu vejo que você está envolvido em vários projeto de consultoria, eu vi ali algumas lives suas, vi ali algumas consultorias, alguns feedbacks super legais. E aí, como que você se preparou para isso? Cara, vou te falar assim, essa pandemia, esses 2 anos, eu tô até emocionada, tá, gente? Se eu chorar aqui, vocês ignorem, porque é sobre isso. Vamos chorar juntos. A Ana tá uma manteiga derretida ultimamente, tá? Ela até tava falando sobre Tô isso. bem assim. Então pode ficar Tô bem tranquila que assim. você tá em casa. Então tá. Eu acho que essa pandemia foi um divisor de águas, assim. Ela trouxe muita coisa ruim, mas ela também trouxe coisa que a gente pode levar para a vida, né? E uma dessas coisas que ela me trouxe foi coragem, né? Eu gosto muito da Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade, né? Inclusive o livro dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito, é o livro, assim, da minha vida.
porque ela diz que tá tudo bem você não ser perfeita e tá tudo bem você ser vulnerável. A todo momento a gente é vulnerável. Aqui a gente é vulnerável. Nos nossos relacionamentos, toda vez que a gente aparece, que a gente abre a boca, a gente só não é vulnerável quando a gente tá na nossa cama embaixo do nosso cobertor, né? Tirando isso, levantou, colocou o cropped, a gente já tá sendo vulnerável, né? E aí essa pandemia ela me trouxe coragem, assim, de tirar os meus sonhos do papel, tirar os meus projetos do papel, colocar o meu negócio no mundo. E a partir disso, a partir do momento que eu coloquei meu negócio no mundo, que eu precisei me desprender de várias amarras, de vários medos, eu falo assim, que a gente é como se fosse um carro 1.0, bem velhinho, subindo uma subidona, assim, bem íngreme, né? E aí, Tem se que esse engatar a porta-mala estiver primeira. cheio, exato, tem que engatar bem. Se esse porta-mala estiver cheio, ele não vai subir. Então, eu precisei tirar várias amarras, pessoas, entendeu? A pandemia também me fez uma limpeza mental, uma limpeza no meu coração, para eu me desprender mesmo disso, para ter coragem de trazer meu negócio, meu sonho para o mundo. E a partir disso vieram outros projetos, vieram outras ideias. Eu consegui ir tirando isso do papel. Mas assim, as pessoas veem muito o ponto final, né? Vem muito depois, mas eu precisei passar por um processo. Sim. E estou passando ainda, né? Como o Hugo diz aqui, foi muito difícil, é doloroso, né? Você precisa se desprender de muita coisa, fazer muita coisa pela primeira vez, né? Acho que aos 25 anos a gente faz muita coisa pela primeira vez. A gente enfrenta muitos monstros internos. E eu precisei, estou passando por esse vale, né? Para chegar lá no ponto B, onde eu quero. Eu falo que a gente teve que ficar recalculando rota várias vezes, né? Exato. E essas recalculagens de rota fizeram quem a gente é hoje. Então é muito sobre isso, né? Sobre o seu processo. Exatamente. Igual você falou, todo mundo vê, mas e o processo? Como que foi? E é muito legal, Gabi. Parabéns pela sua coragem. Obrigada. É muito bom ouvir nossa. isso, porque você falando, e é um assunto que eu já tive com o Hugo e com a Ana, que durante a pandemia eu ouvi muito podcast. Eu sou muito fã de podcast. E era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Então, assim, só que, sabe quando você não engata a primeira e você fica, e se não der certo? E aquele medo, assim, o medo de ser vulnerável, o medo de fazer algo e não dar certo. Porque aqui a gente fala de algo que tem o retorno qual que é? A audiência. E se eu não tiver audiência? Então, assim, foi um assunto que eu comentei muito com eles. E a gente parando, assim, pra analisar, cara, vamos fazer por quê? Porque quero ser eu, quero descobrir um novo eu, quero descobrir do que sou capaz. Então, tanto esse podcast como muitas outras coisas que vieram na pandemia é sobre isso, né? E como você disse, pelo direito de ser imperfeitinha. E tá tudo bem, porque é sobre isso. É sobre isso. E a gente tem que arriscar. Eu acho que é um momento de que nós estamos deixando de ser jovens, né? Para fazer algumas coisas que normalmente a gente fazia e assumir algumas responsabilidades. E a gente precisa assumir isso. E assumir isso também é assumir essas outras facetas que nós temos. É descobrir, é explorar. E eu me sinto hoje, né? Eu já estou com 27 anos, né? Vou fazer 28. E eu me sinto muito isso. Eu gosto de me permitir descobrir as coisas. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa coragem de permitir se descobrir. Ah, não ficou legal, não foi o que... Tá tudo bem, você tem o direito de errar. Então, seguir em frente é muito bom. E é muito gratificante depois você olhar para trás, e mesmo que não deu certo, você falar, cara, eu fiz. Mas não deu certo, mas eu fiz. Ser grato ao processo. Exatamente. Porque é aquilo. A gente só vai conseguir ver se deu certo ou não quando chegar lá na frente, né? O nosso futuro, na verdade, é plantado no nosso presente. E é muito inspirador isso que você disse, Gabi. Muito inspirador. Gosto muito. Tem que ter coragem, né, Gabi? É sobre ter coragem, sim. E entender também, gente, eu gosto muito de olhar para o outro lado da moeda, tá? Envelhecer normalmente é muito vinculado a coisas ruins. Estamos envelhecendo, estamos chegando no 30, meu Deus, né? Cara, eu vejo o envelhecer como um processo muito gratificante, porque a gente aprende a fazer escolhas, a gente aprende que aquela pessoa não faz mais sentido na vida, que aquele momento, aquele hobby está prejudicando. Então, acho que a gente começa a ficar assim, chegando nos 30 e ficar assim, não, gente, isso aqui não faz sentido, preguiça. Vamos tirar isso aqui da vida que está fazendo mal pra gente. Então, a gente tem que envelhecer com isso. A gente começa a fazer escolhas com mais cautelas, né? Tem até um negócio que eu assisti esses dias para trás que falava um pouco sobre isso, que não é que a gente não quer fazer escolhas,
Não é que a gente escolha qualquer coisa, que a gente tá chato com as coisas. Mas com o passar do tempo, a gente começa a escolher melhor as coisas. A gente começa a escolher com o que a gente quer gastar o nosso tempo. Com quem a gente quer compartilhar as nossas histórias. E isso, assim, é um processo que só quando você passa, você consegue assumir. Hoje, eu não gosto de sair muito. Eu saio com os meus amigos que eu sei que eu vou me divertir, mas eu não tenho saco, por exemplo, às vezes, para ficar indo em qualquer rolê, né? Ah, virar à noite e tal. Esse não é o que eu gosto, mas eu entendo que tem gente que E o gosta. medo do date ruim, hein, Thiago? O medo do date vem também, entendeu? E é um pouco sobre isso também, né? Ah, não quero, não vou, entendeu? Não sou obrigado a querer. Isso, Entendeu? E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas esse processo de descobrir e de escolher é muito interessante. Agora, um assunto que eu não sei vocês, mas com o passar dos anos, eu acho que tem influenciado muito, é que a gente tem ficado mais velho, né? E querendo ou não, a gente precisa. Eu vejo uma galera mais jovem também, eu digo isso por mim, se interessando muito por política, né? E isso é uma coisa que, com o passar do tempo, né, a gente vai. Às vezes, ali, quando a gente fez os 16 anos, que a gente já tem o direito de votar e tudo mais, a gente às vezes nem se preocupa tanto, às vezes se torna um pouco influenciável. Mas com o passar do tempo, você começa a trabalhar, você começa a ver o impacto das coisas no dia a dia, entender de fato o que é política, você começa a perceber, poxa, como é que isso influencia aqui? E ficar atento à política, eu acho que é um assunto muito importante. Ô, Ana, você tem ficado mais atento? Porque eu sei que a senhora é linha de frente. Com certeza. Gente, e eu acho que a política, ela nos move, né? Move a nossa alimentação, porque eu acho que a alimentação também, alimentar bem é sim um ato político, né? Eu também, né, depois de iniciar com o podcast, eu passei a ouvir outros podcasts também voltados a questões políticas, e passei a me atentar nas questões políticas a partir de um outro viés, né? Uhum. E sim, a política ela é fundamental a gente se entender, se faz fundamental a gente regularizar o nosso título de eleitor e fazer parte, sim, desse momento. Eu, assim, me coloco à frente mesmo desse processo. Tem que estar, porque não tem como. Acho que a gente precisa abrir os olhos para muita coisa, né? A política, ela dá voz, né, Thiago? Sim. Porque é uma coisa que a gente sempre fala e que é importante a gente frisar, que a política é o seu ponto de vista. Então, você aprende como está acontecendo, né? E aí a gente vamos pegar a pandemia, que foi algo que colocou a gente dentro da política. Porque muita coisa, a política, ela mudou totalmente, né? A gente vê a economia, como as coisas aconteceram. Então, a gente se colocou num ponto. Eu preciso entender sobre isso. Uhum. Porque eu preciso entender a situação que a gente está vivendo, né? A gente precisa ter uma voz. E aí, falando sobre o título, quando você não se coloca à disposição da democracia, porque a democracia ela só vai acontecer com a sua voz. E é por isso que é democracia. Então, quando a gente se abstém dessa democracia, a gente perde a voz, a gente perde um futuro, a gente dá lugar apenas ao ponto de vista do outro. Uhum. Você acha que isso, Gabi, está muito ligado à sua profissão, ao que você está vivendo hoje, porque você trabalha com marketing para pessoas que vendem. Como Exato. vender? É a sua voz ali, né? Como vender bem? Você vende muito bem o seu trabalho, Gabi, eu sei. Como vender a sua voz, sabe, na política? Como entender isso? Como que você vê isso? Olha, gente, eu digo assim, quem fica em cima do muro não muda nada, né? E a mudança nem sempre, eu vou mudar lá o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, nem sempre são mudanças, assim, muito enormes, né, gigantescas, mas pode ser uma mudança ali de mentalidade de quem mora com você, uma mudança na alimentação que vai mudar a sua saúde, podem ser mudanças pequenas, que geram retornos muito favoráveis e muito benéficos, né, posteriormente. Eu digo que eu venho de uma família de esquerda, né, eu tenho
uma foto minha com 5 anos, assim, levantando a bandeira do PT, enfim. Então, eu venho de uma consciência política desde muito cedo, assim. E meus pais sempre me falavam assim, cuidado para você não se perder nos lugares que você frequenta, nas pessoas que fazem parte da sua vida, principalmente hoje, em tempos de internet, né? É muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente copiar o que o outro está fazendo porque a gente acha bonito. É muito fácil a gente se esquecer de quem a gente é. Então, ser político também, ter atos políticos, fazer escolhas, também é difícil nos tempos que a gente vive, porque a gente tem aquela coisa da inclusão, né? Como que eu vou ser visto quando eu levantar essa bandeira? Como eu vou ser visto quando alguém olhar para mim e eu tô falando sobre isso, eu tô falando mal de fulano, tô falando a favor de ciclano, né? E também traz medo, porque a gente, acho que no Brasil, a gente tá muito intolerante. Estamos vivendo um período muito intolerante, em que há divisão, se você não é Bolsonaro, você é Lula, só é isso, parece que só é isso, falar de política só é isso, mas para mim é muito mais do que falar sobre políticos, é também falar sobre a gente, é falar sobre os valores que a gente carrega, sobre como a gente é com o outro, porque às vezes a gente está falando de quem está lá em cima, o presidente, por exemplo, só que a gente está passando a perna em cima do outro que está do nosso lado. A gente está roubando do fulano que está ali, a gente está tirando do outro para ter pra gente. Então, assim, política vai muito mais do que colocar lá na urna, né, o seu voto. É também você se policiar diariamente das escolhas que você está fazendo com você e também com o outro. Para mim, política é isso, e o marketing fala muito sobre isso. Com certeza. Nossa, eu concordo super. Porque, enfim, a hipocrisia, né? A gente vive um tempo de muita hipocrisia. Nossa, assim, é difícil lidar com isso. Porque, no fim das contas, eu, por exemplo, eu gosto de entender que eu não sou nenhum nem outro. E, na verdade, ao meu ver, o Brasil nunca foi esquerda e nunca foi direita. Eu li uma matéria sobre isso que dizia justamente que o Brasil ele é centro-esquerda ou centro-direita. E sempre foi. O país ele é muito grande, né? A gente vive num país muito diferente. A gente tem polos aqui. A gente tem o Sudeste como um polo muito forte ali. A gente tem o Nordeste, a gente tem o Centro-Oeste, a gente tem o Sul, que são regiões muito diferentes, muito diferentes. Então é difícil você dizer que o país é extremamente direita ou extremamente esquerda, porque você vive situações diferentes. E quando você disse que você foi, por exemplo, para a faculdade e teve que conviver com várias pessoas, é um pouco sobre isso. Eu acho que se a gente não viveu, se você vive numa bolha ainda, acho que vale a pena experimentar estourar ela um pouquinho, passar para o outro lado e ver o outro lado. Se permitir isso é interessante, né? Gente, uma coisa pode parecer boba, mas assim, se você, por um meio mais simples, se você é de uma religião, permita-se ir até o outro e só ver, sem julgamentos. Permita-se ir ver ao outro. E aí, chegando lá e tal, vai e volta, tira suas conclusões, mas não quer dizer que você vai tirar suas conclusões sempre falando mal porque você não concordou de tal coisa. Não. Guarde pra você. E aí, a partir disso, você vai criando um processo de autoconhecimento e de observar mais, né? Eu acho isso muito legal. Pois é, e a questão da comunicação, né? Igual a Gabi falou, a gente tá num Brasil hoje que a gente não se escuta. E aí fica difícil até você ter um diálogo de aprendizado, né? Porque, igual, por exemplo, esses dias para trás, né? Eu sentei numa mesa de bar e a gente começou a falar sobre política. Gente, eu adoro falar sobre política. Se eu sentar na mesa de bar e não falar sobre política, eu acho que eu não saio 100% feliz. Mas é se colocar no ponto de escuta. E aí a gente vai debatendo, não é uma briga, né? Mas a gente vai debatendo ideias, o que der certo, o que não deu, qual que é a visão que a gente poderia ter, e aí a gente vai criando uma visão de futuro. É difícil, não é? Gente, é difícil às vezes você conversar com algumas pessoas que beiram a ignorância, assim. Acho que tem um limite também. Gente, esse é um ano muito difícil, né? Se a gente for ver. Igual em 2018, não foi isso? 2018 foi um ano muito difícil. E esse ano também eu vejo como um ano muito polêmico, muito difícil. Onde a gente também passa a identificar quem é quem. Eu acho que é um ano muito legal para isso. Para a gente saber com quem que a gente está andando. Claro. E faz parte da democracia, né, gente? Acho que o Hugo tocou num ponto bem legal aqui, que a gente entrar nesse contexto de não defesa, que a gente sempre está na autodefesa, né? A verdade é que a gente sempre quer defender quem a gente é, o que a gente acredita. Mas sair um pouco dessa posição e ouvir um pouco o outro lado. Eu tenho feito muito esse exercício que eu comecei na última eleição, que as pessoas estavam assim, né?
quase se matando. Eu falei, não, gente, eu quero ouvir o outro lado. Eu quero saber os argumentos que o outro tem, né? Então, isso é legal, isso faz parte da democracia. A gente quer tanta democracia e na hora que a gente pode ser democrático, a gente não é, né? A gente não quer escutar o outro lado. Pois é. Não é Eu vou até verdade. compartilhar aqui com vocês que eu tenho. A minha mãe fala, Hugo, você é muito político. Porque às vezes eu me abstenho para poder escutar o lado do outro. É E aí eu verdade. estava num almoço no almoço, e aí eu estava conversando com um senhor que ele tem uma visão política totalmente diferente da minha, e aí eu escutei muito, e aí depois eu falei muito. E aí ele, no final, quando ele foi embora, ele falou assim, nossa, tem muita coisa que você me diz que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Algumas coisas eu vou repensar. Então, não é sobre você impor o seu pensamento, a sua visão política, né? É sobre você escutar, debater e às vezes você muda a visão da pessoa através daquela perspectiva que você mandou para ela. Às vezes, se não mudar o lado ali político, né? Ela vai pensar de uma forma totalmente diferente sobre aquilo e pode influenciar em outras coisas. Vai considerar, né? Considerar. E então, quando a gente se coloca só sobre, igual a Gabi falou, né, defesa do seu ponto, você entra perdendo, porque você não é sobre defender ali. A gente está precisando conversar. E se a gente não conversar, a gente não consegue abrir, né, a nossa mente e enxergar outras coisas. Então, acho que para esse ano, a gente precisa ter mais diálogo. E, às vezes, se abster em algum determinado momento para poder escutar mais o outro, com o coração mais aberto. É Acho que verdade. funciona. Isso. Ai, falou tudo, amigo. Ai, fiquei até sentindo. Arrasou. Gente, bandeirinha, tá? Bandeirinha. Mas é tomar mais cuidado mesmo com as nossas escolhas e é sobre isso mesmo. Enfim, esse é um processo de muita mudança e a gente vai precisar repensar várias coisas. A gente já não é tão jovem para fazer algumas coisinhas, mas a gente precisa repensar muito, né? Pensar sobre política, cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Isso é importante. Isso é importante porque daqui a pouco a gente sabe, né? Que a cada ano que passa a morte está mais próxima. E a única certeza que a gente tem, as coisas vão fazendo mais efeito, né? Gabi, eu tenho uma pergunta para você sobre esse tema. Você não é mais jovem hoje para quê? Eu acho, Hugo, que eu não sou mais jovem para algumas coisas que envolvem valores. Eu acredito muito que a gente pode envelhecer, mas a gente ainda sempre vai ter uma licença poética para errar, porque todo mundo aqui vai errar. A gente pode ter 80 anos, ter vivido a vida toda e ainda a gente vai errar, né? Então, eu acho que a gente não tem mais idade para cometer alguns, que eu não falo nem que são erros, tá? Mas que são desvios de valores. Então, assim, desrespeitar o outro, passar por cima do outro, não ser íntegro, não ser respeitoso, não ser humilde, né? Querer sempre estar em cima dos outros, fazendo algo só por você e não olhando à sua volta, já que a gente vive em um Brasil. Se a gente não olha à nossa volta, o nosso país não vai para frente. Então, eu acho que a gente não é mais jovem para errar, para pecar nos valores que movem a gente, que movem os nossos sonhos e também que movem a sociedade, né? O meio que a gente vive. Show de bola, Gabi. E você, Ana? Gente, é tudo isso mesmo que a Gabi falou. A gente já não tem tempo assim o suficiente para ficar errando, para ficar infringindo os nossos valores. E também, né, para normalizar as coisas. A gente não dá para ficar normalizando tudo. Né? A gente realmente tem que se impor e entender o nosso lugar. Perfeito. Eu acho que tudo isso é válido, mas eu gostaria também de um ponto que, gente, toda vez eu falo de saúde, mas eu acho que eu vou fazer de novo. Mas eu acho que olha a área da saúde aí, gente. Mas eu acho que não tem mais tempo pra você negar, entendeu? Não dá pra ficar comendo McDonald's, Burger King todo final de semana. Não dá pra ficar tomando uma vida baseada num refrigerante. Sabe, tem que tomar uma água, entendeu? Tem que comer um negocinho verde. Não dá mais pra chegar na idade e falar assim,
Ai, eu não como legumes. Ai, eu não como isso. Gente, acho que já passou da fase. A gente tem um paladar infantil mesmo quando é mais novo, mas eu acho que depois de um tempo a gente cresce, a gente tem que aceitar. E se amanhã você não tiver dinheiro pra comer um McDonald's? E aí, você vai morrer de fome? E se você for na casa de alguém? Tudo isso, eu fico pensando muito isso, gente. Imagina se alguém me chama pra ir na casa da pessoa, tem uma coisa lá que eu não como. Eu ficaria extremamente constrangido, entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que não é só uma questão de saúde, enfim, mas de viver. Eu acho É que filosofia de vida, é. entendeu? Faz parte, essas coisas fazem parte, nem tudo a gente gosta, mas se faz necessário. E você, Hugo? Exato. Mas eu acho que eu não sou mais jovem mais para não pensar na minha educação financeira. Gente, eu passei por uma. Eu acho que eu nunca tive uma educação financeira, né? Então eu criei isso sozinho. Então, eu me peguei falando, eu preciso ter uma saúde financeira, sabe? Eu preciso pensar, e aqui eu vou mandar um grande beijo para a Nath Finanças, porque ela me ajudou muito. Se vocês não conhecem a Nath Finanças, ela resolve a sua vida financeira, de Arroba Nath verdade. Finanças. Nath Finanças é maravilhosa. Então, eu acho que a gente precisa ter uma educação financeira baseada no seu futuro. Então, eu acho que isso, eu não sou mais jovem para poder não fazer o meu planejamento anual. Eu preciso mesmo sentar ali e ter aquela crise de desespero no final do ano para eu poder iniciar o ano bem, entendeu? Nossa, E aí finalizar com ele, ok. Então, acho que não tem mais tempo para a gente se embolar nessa questão financeira. é verdade. Ai, gente, olha, eu vou te falar que assim, eu realmente fiquei muito feliz com esse episódio. Gostei demais. Adorei te receber aqui, Gabi. Você é uma pessoa Foi um prazer. incrível, incrível, inspiradora, entendeu? E olha, a gente vai para São Paulo, tá? A gente vai para São Bora, Paulo. vem, vem. Em Nós maio estamos vamos. programando para poder ir e queremos te encontrar aí, tá? Vamos fazer um rolezinho vegetariano para esses meninos conhecerem o que que é essa culinária. Compartilhar uma Tô boa preparada. caipirinha. Exatamente. E beber aquela caipirinha, porque uma coisa que a gente tem de tradição é todo encontro tem que ter pelo menos uma rodada de caipirinha. Me sinto em Gabi, casa. obrigado por ter aceitado, tá? Gostaria que você divulgasse seu arroba, porque eu acho que você acrescenta muita coisa. Você é uma jovem inspiradora e eu acho que muitas pessoas precisam de mais pessoas como você na vida delas. Então, por favor, esse espaço é todo seu. Olha, gente, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa falar, sim, sobre vida, sobre valores, sobre envelhecer, sobre processos. A gente também precisa entender que o processo, ele faz parte da vida, né? E que nem sempre a gente vai acertar, que nem sempre a gente vai conseguir chegar lá na idade, 25 anos é a idade de casar, a idade de ter filho, a idade de não sei o que, a idade... Não, nem sempre é. Às vezes a gente está ainda no nosso processo, né? Mas a gente entender que a gente não tem mais, não somos mais tão jovens para cometer aqueles erros que a gente cometia antes, que infringem os nossos valores, por exemplo, como a gente comentou aqui. Mas sim, estamos chegando aos 30 anos com saúde, sendo bem colocados, por exemplo, no que a gente faz, estando bem com a nossa mente, estando bem com as pessoas que a gente escolheu compartilhar a vida. Então, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pela discussão. O meu arroba, olha só, é @marqueteira, com K, do Compartilhei. Eu acredito muito no marketing, numa comunicação que é democrática, e o meu slogan de vida e de marca também é vista-se de quem você é. Quanto mais formos quem a gente é, mais a gente vai chegar longe, felizes e comprometidos com o que a gente quer, com o que a gente gosta. E é isso. É sobre isso, tá tudo bem, né? Como diria na linguagem do Instagram. É Obrigada. sobre isso e tá tudo bem. Ana, um recadinho pro pessoal? Quer deixar alguma coisa pro pessoal aí? Ai, gente, pois é, nossa, Gabi, agradecer a Gabriela, né, gente, por ter aceitado esse convite. Gabi é uma grande parceria, tá, que a gente está aqui criando. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra ou em São Paulo ou em Viçosa, tá? Já tem muitos anos que a gente não se encontra, mas eu tenho certeza que vai ser, assim, maravilhoso. E um recado, gente, é pra galera realmente regularizar o título de eleitor, pelo amor de Deus. Importante. Gente, vamos às urnas em outubro, tá? Então, se eu não me engano, é até maio, né? Dia Pra 14 regularizar, de maio, né?
14 de maio, se eu não me engano. Então, bora regularizar o título de eleitor. E é isso, gente. Agradecer mesmo a presença ilustre dessa maravilhosa Desse garota, girassol, gente. Ela é um girassol, desse gente. bombonzinho. Ai, Muito ai. obrigada, Gabi. Gabi, eu quero muito agradecer a sua presença. Você é luz, você aqui entregou pra gente um grande bate-papo. Aprendi muito com você. Gostei de compartilhar as minhas ideias e eu tenho certeza que o nosso ouvinte também vai adorar conhecer mais sobre você. Eu deixo um grande beijo para você que está escutando a gente até aqui. Até É mais. isso. Obrigado por ter beijo, ouvido o episódio. E sigam a Gabi, sigam o Pod3, @pod.3, 3 escrito por extenso. E toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Um beijo pra você e até semana que vem, hein? Valeu! Tchau! Valeu! Tchau! O Pod3 é um podcast montado por mim, Thiago Castro, Ana Ferreira e Hugo Moreira. O roteiro foi elaborado pelo Hugo, a produção e edição foi minha e as artes das mídias sociais são da Ana. Até semana que vem!